Senhoras e senhores deputados, vamos passar ao ponto seguinte. Apreciação da proposta de lei 23 do Governo. Aprova um regime que viabiliza a possibilidade do Governo conceder empréstimos, realizar outras operações de crédito ativas a Estados-membros da zona euro e prestar garantias pessoais do Estado a operações que visem o financiamento desses Estados no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade financeira. Tem a palavra para apresentar a proposta pelo Governo o Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Carlos Pina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o momento que estamos hoje a viver na Europa e no mundo é claramente um momento de verdadeiro ataque à União Europeia, de verdadeiro ataque à zona euro e à moeda única. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Miguel Frasquilho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Estamos em presença de uma ajuda global de cerca de 110 mil milhões de euros, 80 mil milhões pela União Europeia e 30 mil milhões pelo Fundo Monetário Internacional. Destes 80 mil milhões, cabe a Portugal um montante de 2.064 milhões de euros, repartidos no período de tempo até 2013, correspondentes à cota que o nosso país tem no Banco Central Europeu de 2,58%. No entender do PSD, tratando-se de um Estado da zona euro que pede ajuda, nunca os outros Estados-membros poderiam deixar de acorrer em seu auxílio. E é por isso mesmo que o PSD votará favoravelmente esta proposta apresentada pelo Governo. Muito obrigado. Sr. Deputado Bernardino Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. A situação que se vive na Grécia e noutros países é a consequência do sistema vigente na União Europeia e da União Económica e Monetária. Uma política assente em orientações monetaristas favoráveis aos grandes grupos económicos e às potências do Diretório da União Europeia, mas que penaliza fortemente as economias menos desenvolvidas, designadamente com a política do euro forte e com a imposição de critérios monetaristas artificiais de 3%, com consequências no investimento público, na dinamização do mercado interno, nas desigualdades sociais. Uma política que conduz à crescente financeirização da economia, à degradação das capacidades produtivas dos países menos desenvolvidos, como acontece com Portugal, à estagnação e à recessão. Uma política que se orienta para o benefício do capital especulativo. Aliás, alguém devia explicar como é que se invoca agora essa abstrata figura dos mercados que aparentemente ninguém controla, nenhum país, nenhum Estado, nem a União Europeia, e que pelo mundo andam a condicionar a vida de todos os países. Ao longo da crise em curso, foi gritante a falta de solidariedade da União Europeia e, em especial, das suas principais potências. Deixou-se agravar o ataque dos especuladores em relação à Grécia e também em relação a Portugal e outros países, quando a situação podia e devia ser travada com uma posição mais forte perante essas operações. Está hoje, aliás, evidente que as notações e as supostas inseguranças dos mercados nada mais são do que a pressão para aumentar os juros das dívidas e assim as margens de lucro do capital especulativo. Nesta crise ficou claro como funciona a União Económica e Monetária. Um bom exemplo é a ação do Banco Central Europeu. Guardião da ortodoxia monetarista, o Banco Central Europeu pode emprestar e empresta dinheiro a instituições bancárias, independentemente até da sua solidez, à taxa de 1%. Mas está proibido de emprestar dinheiro aos Estados em dificuldades por imposição e interesse da Alemanha. E mesmo perante a situação de crise, a evidenciar que é preciso fomentar a economia dos países menos desenvolvidos, mantêm-se absurdamente os critérios monetaristas dos 3% de déficit, mesmo que isso implique uma ainda maior destruição das economias. O que se propõe agora à Grécia é uma dose cavalar da mesma política que tem sido imposta todos estes anos e que também não queremos para o nosso país. Congelamento de salários e pensões, cortes de subsídios para trabalhadores e para reformados, no investimento, a diminuição de direitos e de salários no setor privado, privatizações e liberalizações de setores públicos essenciais. Estas medidas vão criar mais dificuldades à Grécia, tal como as que entre nós estão a ser criadas criam mais dificuldades a Portugal.
Sem dinamização do mercado interno, sem mais investimento, não há crescimento. Sem crescimento, não há receita. Sem receita, não há dinheiro para pagar a dívida pública. Mas mais ainda, este dinheiro vai mais uma vez para o sistema financeiro, para os mesmos que criaram a crise, que lucraram com ela e que dinamizam a especulação. E, entretanto, pagam os mesmos sempre, os trabalhadores e o povo. Estamos contra este caminho, como estamos contra a aplicação no nosso país da política que ele perpetua. Sim, a União Europeia deve ajudar a Grécia, mas o que está aqui em causa não é uma ajuda, é uma condenação ao atraso, à dependência, à crise social. As verdadeiras ajudas não chegaram a aparecer. E não nos digam que este caminho é inevitável. Estamos fartos que nos digam que só há este caminho. Que o resultado seja a estagnação, a recessão e a pobreza. E ainda assim nos digam que só há este caminho. Que o sistema favoreça os especuladores. E ainda assim nos digam que só há este caminho. Que as desigualdades aumentem. E ainda assim nos digam que só há este caminho. Que os grupos económicos e o grande capital concentrem cada vez mais a riqueza e nos digam que só há este caminho. Que o desemprego e a precariedade alastrem, que os salários e as reformas e as prestações sociais sejam cortados e nos digam que só há este caminho. Não, senhores deputados, não há só este caminho. Este caminho não serve o povo grego, não serve o povo português, nem serve nenhum povo da Europa. É por isso que cada dia está mais claro para a Europa, como para Portugal, é preciso outro rumo, é preciso outro caminho, é preciso outra política. Senhora Deputada Cecília Honório. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, que aqui nos trazem uma lei de autorização da parte portuguesa de um empréstimo europeu que foi pedido pelo Estado grego. Votaremos a favor desta proposta por uma única razão e por mais nenhuma. Senhora Deputada Assunção Cristas. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, friso que o Governo, em 7 perguntas, optou por não responder àquelas que tinham a ver com, porventura, aquilo que mais preocupava os portugueses, que é o que acontece em caso de incumprimento. Registamos. Está-se na Europa para o bom e para o menos bom. Está-se na Europa para ter direitos, mas também deveres. Está-se na Europa para receber fundos, mas também para contribuir e ser solidário quando é necessário. E é por isso que entendemos que o Estado português deve ser solidário com a Grécia e deve honrar os seus compromissos europeus decorrentes da participação no Banco Central Europeu. Senhora Deputada Heloísa Apolónio. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Eu creio que hoje muitas pessoas já perceberam exatamente o que é a União Europeia, este modelo de construção europeia, o que é que ele representa na prática e quem é que ele serve na prática. Neste tempo apertado de crise, a União Europeia e o Banco Central Europeu foram tão céleres, mas tão céleres a fazer empréstimos e a conceder apoio com juros baixíssimos ao sistema financeiro. Foi no ápice. No ápice. Ora, essa celeridade não se verificou em relação às ajudas necessárias e aos apoios devidos aos Estados-membros em maiores dificuldades, designadamente a Grécia. E a pergunta que se impõe é porquê? Andamos há meses nisto em relação à Grécia. Porquê? Porque, de facto, a União Europeia sabe bem que interesses quer defender e quais são os interesses que não quer defender. Não há outra conclusão a retirar. Em relação a este apoio em concreto, é preciso não olhá-lo assim em abstrato. Porque o que é que este apoio arrasta consigo? É importante refletir e perceber isso. Este apoio está ou não até a atentar contra a própria soberania da Grécia. Sim, contra os próprios interesses do povo grego. Sim, porque aquilo que este apoio de todos os Estados está a impor à Grécia é a aplicação de um triplo PEC, ou seja, estrangulamento interno da dinâmica económica da Grécia. É isso. Ou seja, aquilo que estamos a verificar em Portugal aplica-se em dobro, em triplo, à
à Grécia. Privatizações, congelamentos salariais, restrição de direitos sociais. É isto que a União Europeia quer apoiar na Grécia e impor à Grécia. Então não era um momento de verdadeira solidariedade, de libertar aquela gente das amarras do PEC? Claro que sim, mas não é isso. Aquilo que fazem é amarrar com mais PEC e mais PEC e mais PEC. Ou seja, estamos a contribuir para que a própria Grécia não tenha a capacidade de se dinamizar a curto e a médio prazo em termos económicos. É evidente. E em termos sociais, aquilo que nós estamos a fazer é a contribuir para estrangular aquele povo. É isso que nós queremos. Nós não temos voz na União Europeia. Nós não batemos o pé na União Europeia para dizer que não pode ser. Mas nós andamos sempre a mando da União Europeia. E andamos a fazer com que a União Europeia contribua para estrangular outros Estados não tão fortes como aqueles que verdadeiramente mandam na União Europeia. Mas o que é isto? Porquê é que nós não batemos o pé? Porquê é que nós entramos sempre no barco? Porquê? É evidente, é esta a questão que nós temos que colocar para que tenhamos também em conta os efeitos que estes PECs e estes instrumentos inventados pela União Europeia têm também em nós. E os protestos, senhores membros do Governo, também recomeçarão naturalmente em Portugal, porque as pessoas sabem que lhes estão a querer cortar capacidade de vida. E isso não pode, um Governo não pode oferecer. Muito obrigada. Sr. Deputado Francisco de Assis. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Proposta de Lei 23 do Governo aprova um regime que viabiliza a possibilidade do Governo conceder empréstimos, realizar outras operações de crédito ativa de Estados-membros da zona euro. A favor? Abstenções? Aprovado. Votos favoráveis de todas as bancadas. Contra. PCP-PEV.